início do século XIX, o território que viria a ser a Itália encontrava-se dividido em vários reinos. São eles: Reino Sardo-Piemontês, Reino da Lombardia, Estados Pontífices, Ducado de Toscana, Parma e Modena e o Reino de Nápoles, ou Reino das Duas Sicílias. O século XIX foi o século das grandes revoluções. O auge da Revolução Francesa, com Napoleão Bonaparte e a supremacia inglesa na área industrial, influenciaram diversas regiões do mundo ocidental. A Itália, por sua vez, viveu esses dois ideais. Existiam muitas diferenças entre o norte e o sul da Itália. Estas se davam em vários aspectos, desde o social e econômico ao cultural e linguístico. O norte italiano, desde a Idade Média, recebia influências da Europa continental e apresentava um maior grau de industrialização e de alfabetização. Entretanto, a região sul, que era mais pobre e atrasada, manteve um modo de vida baseado no sistema agropecuário. Ficam visíveis na culinária italiana as diferenças entre as regiões norte e sul. Temos como exemplo o café, produto muito comercializado e que só as famílias mais ricas da Itália tinham como consumir. A pizza foi criada para suprir as necessidades dos mais pobres, que buscavam a receita rápida e com ingredientes de fácil acesso, como a farinha, o óleo e o sal. Além dessa receita, a Itália é conhecida até hoje pelos pratos típicos de massa de variados tipos, acompanhamentos e recheios. Para os italianos, cozinhar é muito mais que um ato cotidiano. Cozinhar é se expressar, compartilhar momentos, reunir os amigos e a família. O contexto político do qual a Itália se encontrava foi observado dentro das mais diversas expressões da arte. A literatura do século XIX esteve marcada por diversos estilos literários e por uma preocupação no que se refere à construção do pensamento nacional e de uma nova ordem política e social. Muitos foram os escritos de cunho político, como as do estadista Camillo Benso de Cavour e do militar Giuseppe Garibaldi. A influência do romantismo causou uma grande reação, levando a um retorno dos valores do classicismo. Esta reação teve como principal representante o poeta Giosuè Carducci, que foi o primeiro poeta italiano a ganhar o Prêmio Nobel e foi considerado mestre em erudição e crítica. Em uma das obras de Carducci, chamada de Juvenilia, encontram-se as lamentações sobre a decadência dos novos tempos. Francesco de Sales ganhou muito prestígio na época, sendo fundamental para o desenvolvimento dos valores morais do povo italiano. Sua obra, História da Literatura Italiana, é um dos textos fundamentais da historiografia literária italiana. Durante o domínio napoleônico, as artes visuais expressaram o poder político desse império através do movimento neoclássico, que remetia ao grande Império Romano e às artes intelectuais gregas. Na arquitetura, importantes construções lembravam ou eram realmente cópias das construções da Antiguidade Clássica. Entre eles, se destacou o Arco da Paz Napoleônico, em Milão, e o Templo de Possagno, cópia do Panteão Clássico. Na área das esculturas, Antônio Canova merece destaque. Canova idealizou obras que faziam menção a Napoleão. Esculpiu Napoleão Bonaparte nos padrões de beleza característicos da Antiguidade Clássica e também esculpiu Paulina Bonaparte como a Vênus vencedora, sendo idealizada nos mesmos moldes.
Na pintura, o romantismo italiano teve destaque para um grupo de artistas conhecido como os Manciolli, grupo que se recusou a retratar temas históricos e alegóricos e tinham como técnica de pintura certas manchas que destacam suas pinceladas. Dentre os Manciolli, Giovanni Fattori se destacou por produzir obras voltadas à temática das batalhas e guerras de independência da Itália. Sua obra, Muro Branco, retrata soldados na Batalha da Unificação Italiana. A ópera italiana ganhou força no século XIX com temáticas nacionalistas e patrióticas que serviam de hinos de liberdade. Grandes nomes da ópera foram Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi. Ambos compuseram óperas com teor libertário, mas é na ópera Nabucco de Verdi que essa imagem se realiza completamente, ao criar uma metáfora dos lamentos dos hebreus aprisionados na Babilônia por Nabucodonosor. E assim se resume um pouco dos sabores, das ideias e das artes da Itália durante o século XIX, que vivia em meio a muitos conflitos em rumo à unificação.